Upper East Siders, Gossip Girl here. Eu sei que vocês sentiram saudades minhas, porque eu também senti muitas saudades vossas. E por isso, hoje eu vou vos graciar com um vídeo super informativo, cheio de dicas para vocês escolherem a melhor cidade para estudar aqui nos Estados Unidos. E essas dicas que eu vou dar também valem para pessoas que queiram apenas vir aqui emigrar, viver, etc. So, apontem nos vossos caderninhos, tirem a caneta e fiquem preparados que as dicas valiosas aqui já vão começar. Eu sei que quando aparece a oportunidade de vir para os Estados Unidos, muitas vezes não tiramos aquele tempo necessário para ver qual é a melhor cidade ou o melhor estado para nós irmos. Isso é um erro, digo por experiência própria. Há aqueles casos em que a gente não se dá o trabalho de investigar, porque já temos lá um parente, um conhecido, alguém que possa nos receber, para nos guiar, enquanto a gente começa a nossa jornada nos Estados Unidos. Até aí tudo bem. Entre aspas, por mais que a gente tenha alguém para nos receber num determinado país, é importante mesmo assim fazermos as nossas pesquisas, porque, por exemplo, se tu tens a intenção de emigrar, tu vais numa certa cidade porque tens alguém conhecido aí que possa te ajudar a andar, tens que meter em mente que a tua estadia aí não deve ser muito longa, até porque a gente não deve incomodar muito os outros, principalmente pessoas que foram para fora emigrar, porque não é fácil. Já aquele problema de ter dinheiro suficiente para se manter e todas essas coisas, é sempre bom a gente viajar, tanto para emigrar como para estudar, com as informações, com o plano já todo feito. E nenhum plano vai ser 100% eficaz, isso não existe, mas tendo já tudo o que você precisa saber para andar, já é meio caminho andado. Não é bom, é ótimo chegar no sítio e saber minimamente possível como é que tu deves proceder em relação às coisas que tu queres fazer e aos objetivos que tu queres atingir no tal país. Nesse vídeo vou dar dicas de como escolher uma cidade para estudar nos Estados Unidos, e penso eu que essas dicas também devem ser aplicadas para pessoas que tenham a intenção de se mudar para emigrar, viver nos Estados Unidos da América. As pessoas normalmente que vão estudar para os Estados Unidos optam pelas universidades de renome, as famosas que têm boa reputação, porque na hora de terminar, o nome pode influenciar de alguma certa maneira na busca de trabalho. Há outras pessoas que simplesmente querem ir para os Estados Unidos para conseguir uma formação, não importa a universidade, porque ao sair de lá, vir para aqui ou ir para qualquer outro país, não sei, da África, da Europa, o nome da instituição não tem assim tanta importância. O mais importante é que essa pessoa se formou nos Estados Unidos. Então é isso que a pessoa tem que decidir na hora de escolher uma cidade ou um estado para estudar. Qual é a importância? Uma universidade barata ou a universidade que tenha uma boa reputação? Normalmente essas instituições são as mais caras do país. A segunda coisa é clima. Quando digo nós, falo de angolanos, né? Não só angolanos, mas brasileiros também. Muitos países africanos, se não a sua maioria, vêm de um clima tropical. E saibam que nos Estados Unidos há essa diversidade de cidades, estados que fazem frio a sério, que nevam e tudo, e outras mais tropicais, como Flórida. A gente que vem de países tropicais pode ter uma certa dificuldade para se habituar a esse tipo de clima. Não é impossível, né? Mas não é assim tão fácil também. Eu estudei aí por 5 anos, né? Já faz 7 anos que eu vivo nos Estados Unidos, e deixa-me vos dizer que nesses 7 anos também eu me mudei. No meu primeiro ano eu me mudei de Boston para a Flórida, e um dos grandes motivos foi o clima. Não foi o principal motivo, mas foi um motivo muito, mas muito forte. Influenciou bastante na minha decisão de me mudar para um outro estado, não só cidade, outro estado. E deixa-me vos dizer que os 4 anos que eu passei em Miami foram um dos melhores anos da minha vida nos Estados Unidos em termos de estudante, né? Como estudante, quero dizer. A pessoa tem que levar em conta também o clima na hora de escolher o estado ou a cidade que vai estudar nos Estados Unidos. E o clima também influencia bastante no tipo de vida que a pessoa vai levar em termos de contas. Porque as cidades cujo clima é mais
forte, que tenha um inverno super forte e que dure uns 7, 8 meses durante o ano, vai ter, mesmo que não queira, um custo de vida mais elevado. Por quê? Porque durante o inverno a pessoa tem que usar bastante o aquecedor. O aquecedor é gás e o gás é caríssimo nos Estados Unidos. No inverno, a conta de gás, nos 3 primeiros meses, nos 3, 4 primeiros meses, a conta é altíssima, porque durante o inverno o gás tem que estar ligado. Tem que estar ligado para não rebentar os tubos, porque se isso acontecer, a responsabilidade vai ser das pessoas que estão a arrendar o tal apartamento e é caríssimo. Então o senhorio ou a senhoria aconselha sempre a manter o aquecedor ligado e isso influencia nas contas e acaba por ser muito alta durante os meses. Isso também deve ser levado em conta para as pessoas que estejam a ver que tipo de estado querem viver nos Estados Unidos. Terceira coisa, os Estados Unidos está dividido entre duas coasts. Eu vou meter aqui no ecrã para vocês verem o que significa coast. Os Estados Unidos está dividido entre East Coast e West Coast. São duas regiões completamente diferentes uma da outra. Para já aqui no East Coast é a parte dos Estados Unidos que está mais próxima da Europa. Para quem está sempre a vir para aqui, para quem está sempre a viajar dos Estados Unidos para a África, Estados Unidos ou mesmo só para a Europa, né? Quando tem férias, sabe que isso é, não vou dizer muito importante, mas que tem uma certa relevância, né? Na hora de viajar. O East Coast é onde está Massachusetts, né? A cidade de Boston, onde está Nova York, onde está Flórida. Quem vive no East Coast tem uma diferença horária com África de 6 horas. Essa diferença começa na segunda semana ou no segundo domingo de novembro e vai até no segundo domingo de março. Depois disso é uma diferença horária de 5 horas, porque durante o verão a hora muda. Nos Estados Unidos muda na segunda semana de março, em outros sítios muda, por exemplo na Europa parece que muda na última semana de março, nos Estados Unidos muda na segunda semana de março. A diferença horária do East Coast para África e Europa é entre 5 a 6 horas, mais do que isso não. Já quem mora no East Coast tem uma diferença de 3 horas a mais. Quem mora no East Coast vai ter uma diferença de 7 a 8 horas com a Europa e a África. Apesar da hora mudar também durante o verão, a diferença continua a ser pelo menos 7 ou 6 horas. Então, para quem vive nos Estados Unidos, no East Coast, tem uma diferença de 3 horas a mais em comparação a quem vive no West Coast. E o West Coast também é caríssimo. No West Coast é que tem Los Angeles, né? Tem aí a Califórnia, Washington, o estado, não a capital, entre outros estados aí também. É só vocês também levarem em conta isso. Na hora de viajar, quem vive no West Coast vai ter que fazer escala dentro dos Estados Unidos, vai ter que fazer não sei quantas escalas para ser o mais barato possível, para chegar até no East Coast. Depois do East Coast vai ter que parar mais na Europa, que é mais próximo da África, e depois é que vai parar um voo direto para a África. Isso é para quem vive na África. Para quem vive na Europa são tipo que umas 2 paragens. Para quem vive em África são tipo umas 2 ou 3 paragens, se não estou errando, mas pronto. Eu nunca vivi no West Coast, só não posso dizer com muita certeza quantas paragens são, mas sei que pessoas que queiram poupar dinheiro vão ter que fazer muitas paragens, mesmo que for dentro do país. E sempre que eu viajo dos Estados Unidos para África, Estados Unidos, a minha via é a Europa, é a mais próxima, na minha opinião. Eu como vivo no East Coast, em Boston, a proximidade de Boston com Portugal é que o voo leva 4, 5 horas, dependendo muito da temporada. Eu já tive uma vez que o voo fez umas 4 horas e meia, mas no máximo dos máximos vai fazer umas 5, 6 horas. Essa proximidade eu amo. Para mim o East Coast é bem melhor em termos de acessibilidade, em termos de proximidade com a Europa, que me leva à África mais rápido em comparação a viver no West Coast, tá a ver? Também tem que levar isso em conta. O inverno na lei vai de 7 a 8 meses, né? A maior parte do ano faz frio. Nesse timeline estamos a incluir o outono e a primavera, que são estações em que faz frio e calor ao mesmo tempo, né? Há temporadas que faz frio, outras temporadas que faz calor. Mas durante a temporada do outono e da primavera, a pessoa não precisa usar aqueles casacos grandes pesados.
pesados. Depende muito de onde é que tu estás a viver. Se estiveres a viver num sítio como Boston, vão ter alturas que vais ter que usar casacos pesados. Mas se for tipo Miami, Orlando e tal, mesmo no inverno, tu nunca vais ter que usar casacos pesados. Vais usar mesmo aqueles casacos leves. Só tem essa de viver num sítio que faz mais frio que calor, e outra de viver num sítio que faz mais calor que outra coisa. Então isso também que vocês devem levar em conta. E isso de invernos pesados tem aquilo de o sol não aparecer tanto, de o clima ser muito cinzento. Isso lá é conhecido como a temporada de depressão, porque o environment, o ambiente no seu todo é de depressão, causa depressão com mais facilidade. So, é isso também que vocês devem levar em conta na hora de escolher uma cidade para estudar ou para viver, né? Emigrar nos Estados Unidos. A quarta coisa é walkability. Walkability é a possibilidade de andar livremente e com facilidade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos atualmente têm um grande problema nessa área. A maior parte das cidades não são boas para andar livremente, ou não há essa opção de andar e chegar nos sítios com facilidade. Por exemplo, em Miami, eu como já disse aqui várias vezes, a pessoa sente a necessidade de ter um carro. Por mais que tu tenhas um shopping assim próximo de casa, andar até lá pode ser uma dor de cabeça. Por quê? Por causa do clima. E ter que carregar as compras também é uma dor de cabeça por causa do clima. O clima aí é tropical, é quente, e a pessoa sente aquela necessidade de ter um meio de transporte viável para andar pela cidade, não só para completar essas tarefas, né, básicas, mas também para explorar a cidade, para conhecer e todas essas coisas. Imaginem que tu vivas um pouco distante, a 30 minutos de distância da tua escola. Se dependeres de transportes públicos, isso já é 1 hora de distância. Quer dizer que tu tens que acordar ainda mais cedo que o habitual, tens que contar com a hora do transporte. E deixa-me vos dizer que eu passei super mal quando eu vivia em Miami, na época em que eu vivia distante da escola. Eu estava a estudar a 30 minutos da minha casa e estava a estudar a mais de 1 hora distante da minha casa também, porque o college onde eu estava a estudar a princípio tinha vários campos espalhados pela cidade. E como eu não sabia o que eu estava a fazer, eu só estava empolgada, animada com o facto de que eu ia sair de um estado super frio. Eu peguei, escolhi aulas que eram no centro da cidade e outras que eram aí um pouco mais próximo da minha casa. Até porque eu não vivia no centro da cidade, eu vivia bem afastada do centro da cidade, que não era Miami per se. So, eu passava muito, mas muito mal. E engarrafamento, eu pensava que engarrafamento era só um problema de Miami, mas indo para Nova York e também voltando a viver em Miami, eu vi que esse problema mesmo acho que é nacional, porque parece que tem mais pessoas a conduzir atualmente. Está a ver que depender de transportes públicos não é uma opção assim super viável, apesar de em Boston os transportes públicos serem bem melhores em comparação a Miami, porque tu tens mais opções. Tens autocarros, tens comboios, tens os táxis privados como Uber, Lyft. Já em Miami não é bem assim. Em Miami tu só dependes do autocarro. Se não for autocarro, são táxis privados, não tem essa opção do comboio. Também tem isso das cidades grandes. Quanto maior a cidade, mais distante vão ser os sítios. O que define a possibilidade de poder andar por essas cidades são os transportes públicos. Por exemplo, em Nova York, eu via que não é assim uma cidade grande, mas também não é pequena. Não só a cidade, do estado em si. Eu via que os sítios eram distantes, sim. O que te faz, se calhar, não perceber isso é o fato de eles terem comboio. Tem esse sistema de comboio. Porque se tu fores a ver, aí os sítios são distantes uns dos outros, sim. Em Boston nem por isso, porque Boston é uma cidade pequena. Tudo bem, tem aqueles sítios que a pessoa tem que viajar bué para chegar e tal, mas isso é só porque aí já não é Boston. Uma coisa que as pessoas têm que perceber nos Estados Unidos é que às vezes tu pensas que estás a viver numa cidade, mas não estás, tu só vives próximo dessa cidade. Boston é uma cidade super pequena que está dividida em bairros. Tem bairros aí próximos de Boston, porque na LA, Boston é uma cidade pequeníssima. So, isso também tem que ser levado em conta. Recapitulando, 4 coisas que devem ser levadas em conta na hora de escolher uma cidade para estar nos Estados Unidos. Primeiro, escola barata ou escola popular? Tu estás interessado.
isso depende do teu bolso. Segundo, o clima. O inverno aqui em várias cidades vai de 7 a 8 meses e o inverno é super pesado nessas cidades que faz neve. Só levar isso em conta porque ele também influencia nas contas. East Coast versus West Coast na hora da viagem. Pode ser uma dor de cabeça para pessoas que queiram passar férias, né, no seu país ou na Europa ou em outro continente. Então levem isso em conta também. Quarto e último, walkability. A possibilidade de andar livremente pela cidade e de chegar na escola, fazer compras, todas essas coisas. Só levem em conta essas 4 coisas na hora de escolher uma cidade para estudar e verão que será mais fácil, será melhor e vai vos aliviar na hora de fazer um plano, vai vos ajudar na hora de fazer um plano para entrar nos Estados Unidos como estudante ou mesmo para emigrar. São coisas que devem ser levadas em conta com antecedência, sim. Espero que essas dicas tenham vos ajudado e boa sorte nas vossas pesquisas.